Livro de Josué, capítulo 1, versículo 5, e depois o capítulo de número 4. Josué, capítulo 1, versículo 5, está escrito assim: ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Josué capítulo 4, a partir do versículo 18. Diz assim: aconteceu que, como os sacerdotes que levavam a arca do concerto do Senhor subiram no meio do Jordão, e as plantas dos pés dos sacerdotes se puseram em seco, as águas do Jordão se tornaram ao seu lugar e corriam como antes sobre todas as suas ribanceiras. Subiu, pois, o povo do Jordão no dia 10 do mês primeiro e alojaram-se em Gilgal, da banda oriental de Jericó. E as 12 pedras que tinham tomado do Jordão levantou Josué em Gilgal e falou aos filhos de Israel, dizendo: quando no futuro vossos filhos perguntarem a seus pais, dizendo: que significam estas pedras? Fareis saber a vossos filhos, dizendo: Israel passou em seco este Jordão, porque o Senhor vosso Deus fez secar as águas do Jordão diante de vós, até que passasseis, como o Senhor vosso Deus fez ao mar vermelho, que fez secar perante nós, até que passamos, para que todos os povos da terra conheçam a mão do Senhor, que é forte, para que temais ao Senhor vosso Deus todos os dias. Pai, nós te damos graças pela oportunidade de estarmos nessa noite em tua presença, adorando e bendizendo o teu nome, através de cânticos, através da oração. E oro por cada uma das pessoas que estão nesse momento assistindo essa transmissão, participando desse culto, ó Pai. A palavra do Senhor diz que o Senhor é um Deus misericordioso, amoroso, bondoso, um Senhor que tem estendido sobre nós a tua mão e tem nos sido favorável. Que o Senhor continue nos preservando, ó Pai, que a boa mão do Senhor nos guie. Nessa oração eu peço por aqueles que estarão em diferentes lugares ouvindo esta palavra, que esta palavra possa alcançar a mente e o coração de cada pessoa. Tua palavra diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Que a tua palavra possa, meu Deus, gerar vida, gerar fé, gerar arrependimento, gerar transformação. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Glória a Deus. Irmãos, nós estamos diante da palavra de Deus e é com muita alegria que nessa noite eu quero compartilhar com vocês algo que Deus me trouxe à mente, ao coração, acerca de travessia, né? A vida ela é feita de travessias, de estações, de etapas, de ciclos. A própria vida terrena, ela é uma travessia. A Bíblia diz que ela é um conto ligeiro. Ela passa depressa e a gente voa. A gente não corre, na verdade, a gente voa. Nós voamos, é o que a Bíblia diz. Então, nessa noite eu quero chamar você a uma reflexão acerca da travessia. Nós estamos diante de um texto que fala sobre travessia. A travessia de Josué com o povo hebreu, atravessando o Jordão para entrar na terra prometida. A vida é feita de travessias. Hoje pela manhã nós tivemos aqui na nossa escola bíblica dominical uma lição falando da rainha Esté, do povo hebreu na terra, no Império Persa, e a travessia que eles tiveram que passar. Algumas travessias são menos demoradas, outras nem tanto.
Algumas travessias são tortuosas, espinhosas, cheias de pedregulhos. Outras são mais planas, algumas demoram mais, outras passam mais rápido. Mas o fato é que a vida é feita de travessias. Eu queria que você guardasse essa palavra no seu coração. E Deus fala com Josué acerca da travessia que ele teria que fazer a partir dali. Josué viveu 40 anos aos pés de Moisés, sendo discípulo de Moisés, aprendendo com Moisés, trabalhando com Moisés, caminhando com Moisés, sendo servo de Moisés. E tudo que Josué não esperava é que ao chegar na terra de Canaã, para conquistar a terra, é que ele não teria Moisés do lado dele. É que ele teria que fazer aquela travessia sem Moisés. Porque Moisés representava para Josué tudo, né? Moisés representava segurança, Moisés representava paternidade, Moisés representava pastoreio, Moisés representava a voz de Deus, Moisés representava a revelação de Deus, Moisés representava a intimidade com Deus. Então Josué se sentia seguro perto de Moisés. Então, depois de 40 anos, penso que o que Josué jamais imaginou é que ele teria que empreender a conquista de Canaã sem Moisés. Essas são as surpresas que a vida nos traz. Aliás, a vida, ela tem os lances imprevistos. A gente canta um hino que diz que nós devemos estar preparados para os lances imprevistos. A vida é cheia disso, de lances imprevistos. E o versículo que nós lemos aqui, Josué 1:5, Deus está falando assim: ninguém poderá te resistir. Deus está falando para Josué. Ninguém vai resistir você, Josué, durante todos os dias da sua vida. Do jeito que eu fui com Moisés, eu serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Deus traz uma palavra de consolo e de estímulo a Josué. É natural que quando nós perdemos os referenciais que a gente tem, nos dá medo de prosseguir. Pois é bom ter proteção, é bom ter intercessão, é bom ter por perto pessoas que a gente se sente segura. E Josué agora se sente inseguro, desamparado e com medo. Porque Josué, como pouco, sabia os gigantes que tinham pela frente para eles vencer, os desafios que tinham pela frente. E é natural que essa travessia do Rio Jordão que Josué tem que fazer com o povo de Israel, e agora não mais como comandado, mas como comandante, agora não mais como liderado, mas como líder, agora não mais como apacentado, mas na condição de pastor daquele povo, não mais na condição de soldado ou de capitão, mas na condição de general, na condição de líder da congregação de Israel. Então Deus chama Josué para fazer a travessia. E aí ele diz essa palavra: ninguém vai poder resistir você. E eu gostaria de deixar essa frase para você como tema dessa mensagem: a travessia dos irresistíveis. É o que Deus falou para Josué: ninguém vai resistir você. Você vai avançar, você vai progredir, você vai prosperar nessa empreitada, você vai chegar onde tem que chegar. E eu vejo na vida de Josué uma fé incomum, mas também um medo muito grande. Mas Deus está dizendo que você vai atravessar. Eu estou falando para pessoas que estão nos assistindo e, por certo, estão compreendendo muito bem a conexão dessa mensagem com o tempo que nós estamos vivendo, com o período que a gente está passando. O mundo passa por uma travessia, por um estreito, por um momento de dificuldade. E é uma travessia que nós nos encontramos numa espécie de labirinto, pois a cada dia é uma surpresa nova, é algo novo. A cada dia uma perda diferente. Perdemos pessoas, perdemos amigos, perdemos
conhecidos, perdemos pessoas importantes. A gente está vendo, a cada dia algo novo acontece, a cada dia algo diferente acontece. A cada curva, a cada esquina dessa travessia, nesse labirinto da vida, a gente se depara com surpresas. E é isso que Josué estava preocupado, porque ele sabia muito bem que ao atravessar o Jordão, tinha desafio do outro lado para ele enfrentar, tinha lutas para ele enfrentar, tinha guerreiros para ele vencer. É uma guerra que ele sabia quando começava, mas não saberia quando terminava. Ele não sabia a forma como isso se processaria. Muitas das guerras que nós enfrentamos, nós entramos nelas e não sabemos qual vai ser o fim, ou quando será o fim disso. Tem pessoas que estão sofrendo nesse momento, guerreando pela saúde, e não sabe quando será ou como será o desfecho disso. Não sabe qual vai ser o desfecho dessa história. Pessoas estão nesse momento que eu estou pregando aqui, dando entrada em um hospital, e não sabe se voltarão da sala azul, da sala amarela, da sala vermelha, ou se chegarão até a UTI, ou se voltarão de lá com vida. Esta é a realidade que nós estamos vivendo. Então, é um tempo nebuloso, difícil, mas tem uma coisa interessante que me chama a atenção nesta palavra, no começo dessa mensagem. Josué tinha uma travessia para fazer, tinha um Jordão na sua frente. A Bíblia diz que o Jordão estava cheio, as suas águas transbordavam até a ribanceira, e ele tinha esse grande desafio, porque não era só ele, era o povo também, que estava sob a responsabilidade dele. Ele era responsável por ele e por toda a congregação de Israel, e ele tinha que levar o povo para o outro lado. Mas Deus dá uma palavra para Josué. Irmãos, tudo que nós precisamos é de uma palavra de Deus, porque a palavra de Deus é poderosa. A palavra de Deus, ela é vida. Jesus Cristo falou: eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente, a tenham com fartura. E Deus deu essa palavra para Josué: olha, Josué, ninguém vai te resistir, o Jordão não vai te resistir, Gilgal não vai te resistir, os guerreiros de Jericó não vão te resistir, as outras fortalezas não vão te resistir. Por que não vão resistir? Porque a minha presença vai com você. Do jeito que eu fui com Moisés, eu também serei com você. Você vai atravessar esse Jordão e você vai chegar aonde tiver que chegar. Louvado seja Deus. Então, o que de fato importa numa travessia? Não é o tempo que ela vai durar, não são os riscos que ela nos oferece, mas é quem está conosco nessa travessia. E você que me assiste nesta hora, você sabe quem está com você. Você sabe quem está com a sua família. Você sabe quem tem te sustentado até aqui. Você sabe quem tem caminhado com você até aqui. Você sabe quem tem livrado você até aqui. Você sabe quem tem trazido provisão para a sua vida e para a sua casa até aqui. Você sabe quem tem trazido o óleo da alegria sobre a sua vida em meio à dor e em meio à adversidade. Você sabe. O próprio Jesus diz: eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então não é um dia, uma semana, são todos os dias. Ele está conosco para nos fazer atravessar o Jordão dessa vida. Tem um hino que a gente canta, né? Quando o Jordão passarmos unidos. Nós vamos atravessar o nosso Jordão aqui. E como eu disse, Moisés morreu. Moisés fez a travessia do Mar Vermelho e depois atravessou o deserto. Mas ele ficou antes do Jordão. Josué atravessou o Mar Vermelho, atravessou o deserto e atravessou o Jordão. Nós estamos no momento, pessoas estão morrendo sempre, mas num processo desse de pandemia, a morte ela chega de uma forma diferente. Ela ceifa famílias inteiras, ela ceifa pessoas que são, como eu disse, referenciais para nós, ela ceifa pessoas inesperadas, gente que nós jamais imaginamos que iria.
E eu nos vejo nessa travessia, nesse momento, dessa forma, como estava Josué. Josué estava numa travessia com um sentimento muito forte, porque Moisés foi embora. Eu penso que depois dessa travessia, nós iremos chegar do outro lado, os que chegarem do outro lado, e vão olhar para trás e vão procurar Moisés, vão procurar pessoas que ele gostaria muito de ter no momento de celebração, no momento de comemoração, mas elas não estarão lá. Elas não estarão lá para celebrar conosco. Elas não estarão lá porque ficaram antes do Jordão. Esta é a realidade que nós estamos vivendo. O Jordão é uma divisa de uma estação para outra, de uma terra para outra. Depois do Jordão é uma nova história, é um novo começo, é um novo propósito. Depois do Jordão é uma nova etapa. Depois que tudo isso passar, será uma nova etapa, será uma nova estação, serão novos desafios. Por certo, nós precisaremos chegar do outro lado muito mais cheios de Deus, da sua presença, renovados, fortalecidos. Olharemos para o lado e não vamos ver muita gente que a gente gostaria que atravessasse o Jordão conosco, que chegasse do outro lado dessa pandemia. Olharemos para o lado e vamos sentir falta de muitas pessoas. Mas tem uma coisa que Deus fez aqui com Josué. Ele falou: Josué, você vai fazer o seguinte, você vai pedir os sacerdotes para entrar no Jordão, eles vão tocar na água, o Jordão vai se abrir e vocês vão fazer a travessia. E vocês vão pegar pedras que estão no meio do rio e levar para o outro lado do rio, e vão edificar um monumento do outro lado do rio. E vão pegar pedras de fora do rio e trazer para dentro do rio, fazer um altar dentro do rio e um altar fora do rio. Quando no futuro as pessoas perguntarem por que deste monumento, por que deste altar, você vai dizer: isso aqui é a marca da travessia que Deus nos permitiu fazer no Jordão, quando Ele, o próprio Senhor, abriu as águas do Jordão e a gente atravessou a pé enxuto. Pedras de dentro do rio, que estarão do lado de fora do rio, como altar. A travessia de Josué e da nação de Israel implicou em passar por cima de pedras. O rio se abriu, mas as pedras ficaram, e eles caminharam sobre as pedras. Nós sabemos que caminhar sobre pedras requer habilidade. As pedras nos faz escorregar, ou às vezes são cortantes, ou às vezes nos faz tropeçar. Em toda travessia nós temos o desafio de caminhar sobre pedras. É o que nós estamos fazendo hoje. Nós estamos caminhando sobre pedras, terreno escorregadio, terreno trôpego, terreno difícil da gente caminhar. Mas por que a nação de Israel passou? Porque no meio do Jordão, Deus mandou que os sacerdotes fossem, e eles pararam no meio do rio, e ali estava a arca que representava a presença de Deus. E quando Josué passa para o outro lado, quando a nação passa, eles olham para trás e vê um caminho difícil. Mas por que eles passaram? Porque no meio do Jordão estava a arca, simbolizando a presença de Deus. Tem caminhos que a gente trilha, tem travessias que a gente faz, que quando a gente chega do outro lado, a gente olha: mas como que eu consegui atravessar? Como que eu consegui passar? Como eu consegui chegar do outro lado? Foi a minha habilidade? Foi a minha força? Sim. Mas principalmente, e porque a presença de Deus esteve comigo em toda essa travessia. Foi Deus que me deu a habilidade, foi Deus que me deu a graça, foi Deus que me deu a condição de poder atravessar. E mais do que atravessar, levar as pedras do caminho, as pedras da travessia, para do outro lado edificar um altar, um monumento em adoração e em louvor ao nome do Senhor. O que Deus está falando comigo? O que Deus fala conosco nesta noite, amados irmãos? É que as marcas, que as dificuldades,
que as dores, os problemas da travessia, primeiro, eles não podem servir para nos amargurar. As feridas de toda travessia que a gente faz, elas não podem nos amargurar. Elas não podem gerar em nós tristeza, mágoa, ódio, rancor, não. Às vezes seria natural para a nação de Israel reclamar: por que nós temos que passar por tudo isso? Por que a gente tem que enfrentar isto? Será que isto de fato era necessário? Mas Deus conduziu o povo nessa travessia, e as pedras da travessia, as feridas da travessia, precisam servir para nós de memorial, de tudo aquilo que vivemos ou passamos, mas para lembrar, para trazer a memória de que Deus foi conosco naquele momento difícil que nós atravessamos, de que a presença de Deus foi conosco durante toda a travessia, de que Ele não nos deixou nem nos desamparou. Então, quando as pedras são levadas para o outro lado, e ali edificado um altar, Deus diz: isso aqui é para ficar de memória, isso aqui é para ficar como lembrança de que eu fiz o povo atravessar o Jordão, não a nado, não de barco, mas a pé enxuto, porque eu abri as águas do Jordão e vocês passaram, e esse monumento aqui é para vocês lembrarem que um dia passaram o Jordão a pé enxuto. É para que as outras gerações saibam de que vocês atravessaram. Eu quero dizer para você esta noite que a próxima geração essa que está aqui conosco, a geração que sobreviver a tudo isso que nós estamos enfrentando, dos irresistíveis, dos vitoriosos, dos mais que vencedores, eles terão um memorial. Por isso, tudo aquilo que nós estamos passando deve servir para nós primeiro de aprendizado, de lição, deve servir de experiência, deve nos fortalecer. Andar sobre pedras fortalece a nossa musculatura, nos prepara para guerrear, nos habilita para os desafios que tem pela frente. Ei, você que está passando por uma travessia difícil, você que está enfrentando a dor da perda, você que está enfrentando a dor do sofrimento, do luto, você que está pisando sobre pedras escorregadias, pedras cortantes, pedras de tropeço. Ei, eu quero dizer para você, esta noite, Deus está capacitando você, Deus está preparando você, Deus está forjando o seu caráter, Deus está forjando a sua mente, Deus está te dando musculatura espiritual, Deus está dando você a graça de entender que você precisa dEle, que você depende dEle, que você não vai andar sem Ele. Ei, Ele está preparando você para pisar no solo de Canaã, para você poder marchar, e quando você marchar, os muros de Jericó vão cair, quando você tocar, muros serão derrubados na sua frente, e você será um conquistador, para a glória do nome do Senhor, aleluia. Ninguém vai resistir você. Ninguém. É o que Deus diz para Josué. Josué não precisa ficar com medo. Pode atravessar, pode fazer culto do outro lado, porque na terra de Canaã, na terra da promessa, você vai conquistar. Louvado seja Deus. E uma geração que passa por um sofrimento como nós estamos passando, é uma geração que vai ser forjada para um tempo de conquista, para um tempo de vitória, para um tempo de grandes conquistas. As pedras da travessia de hoje serão as bases, o fundamento, a estrutura para as conquistas de amanhã. Então, as pedras que hoje machucam, que hoje nos fazem tropeçar, que nos fazem às vezes esbarrar no meio do caminho, amanhã elas serão as pedras da nossa sustentação. As conquistas que você vai ter na Canaã, no território que é promessa de Deus, que é propósito de Deus, elas precisam de pessoas preparadas, de pessoas forjadas, de pessoas fortalecidas. As dores, as perdas, as adversidades serão a base que irão solidificar a minha caminhada
no amanhã. Porque eu estou falando para a pessoa que são mais do que vencedores. Foi o que Deus falou para Josué. Não precisa ficar com medo, Josué. Você já é mais que vencedor. Por quê? Porque eu estou com você. E a referência de presença de Deus para Josué era Moisés. Porque Josué presenciou 40 anos a intimidade que Moisés tinha com Deus. E aí, Deus fala para Moisés, fala, olha, para Josué, do jeito que eu fui com Moisés, eu vou ser com você. Lembra da maneira como eu andei com Moisés? Eu vou andar com você. Então ninguém vai te resistir. Você vai romper, você vai ultrapassar barreiras, você vai conquistar, você vai viver um tempo de propósito. Louvado seja o nome do Senhor. Normalmente, irmãos, muitas pessoas aplaudem no momento da chegada, numa maratona, numa corrida, numa caminhada. O momento da chegada, ele é coroado de aplausos. Mas dificilmente as pessoas sabem da trajetória, do caminho. E a palavra que trago dessa noite, uma palavra reflexiva, é para você pensar na trajetória, no caminho. No caminho, poucas pessoas sabem o que você passou. Normalmente é assim, o dia da celebração, o dia da vitória, é um dia que muitas pessoas estão ali para comemorar, para aplaudir. Mas ninguém sabe da tua trajetória, da tua travessia, das coisas que você passou, das pedras que você pisou, dos cortes que você levou, das barreiras que você teve que ultrapassar. A maioria das pessoas não vão entender isto. E o momento ele é apropriado para falar disso, porque o momento ele é de dor, ele é de perda, ele é de sofrimento. Mas em meio ao sofrimento, a palavra que eu trago, ela é de esperança. É uma palavra para a gente olhar para frente, olhar para o futuro, para a gente olhar para Canaã. Imagine comigo, Josué é um homem que viu Moisés morrer e a geração inteira que saiu com ele da terra de Canaã, dos homens, morrerem, tombaram no deserto. Mas nem por isso ele deixou de atravessar e entrar para Canaã para conquistar. Entrou ele e Caleb daquela velha geração, e eles entram com a nova geração. A geração de Josué é a geração da conquista. A geração que vai atravessar o Jordão é uma geração que vai conquistar. É uma geração experiente, forjada no deserto. É uma geração preparada para um tempo novo. Por isso eu quero deixar para você um conselho. Aproveite o tempo de dor, de adversidade, para mergulhar em Deus, na oração, no jejum, na palavra, para se fortalecer no Senhor. Porque quando você chegar do outro lado do Jordão, tem uma terra para ser conquistada, mas tem gigantes que você vai ter que enfrentar, tem desafios que você vai ter que enfrentar, e para isso você e eu estamos sendo preparados agora, para este novo tempo que vem pela frente. Louvado seja Deus. Terminando esta palavra, vai doer muito, está doendo muito, está muito difícil, por muitas coisas. Por exemplo, para a gente que vem aqui numa transmissão dessa, dói demais pregar para os bancos, para a igreja vazia, apenas com a equipe que nos auxilia no louvor, na direção. Então, para um pastor, dói. Sabemos que algumas coisas são necessárias, outras nem tanto. Algumas medidas são valiosas, outras nem tanto. Muita coisa está doendo nesse momento. Está doendo para todo mundo. Está doendo para a classe médica. Perder médicos tão jovens, entregando a vida pela causa. Está doendo para muita gente. Para a classe empresarial, para os empregados, para os empregos destruídos, para a fome que está batendo na porta das pessoas. Está doendo para os gestores tomar algumas medidas duras, algumas coerentes, em alguns lugares, outras talvez nem tão coerentes assim, mas está difícil para todo mundo, está difícil para todos nós. É um tempo de dificuldade. Agora o meu convite a você é que não adianta murmurar, que não adianta reclamar.
Erguer a voz em Deus, sim. É tempo de profetizar. É tempo de abrir a boca e guerrear com a palavra de Deus. Não com o nosso ódio, não com a amargura de coração, mas guerrear com as armas espirituais, com a palavra, com a oração, com o jejum e com a fé, com a esperança de que um tempo de Deus se avizinha para nós, um tempo de conquista. A gente acredita nisso. Agora, nós temos a responsabilidade de seguir em frente. Temos a responsabilidade de atravessar este Jordão, sabendo que o Deus que está conosco atravessa conosco e continuará conosco depois do Jordão. Estamos sofrendo, como eu disse aqui, um mundo de tantas contradições. Estamos sofrendo por tantas contradições, por tantas mentiras, abusos os mais diversos. Então a pandemia que estamos enfrentando não é apenas do coronavírus, é a pandemia de uma sociedade caída, de uma sociedade perversa, de uma sociedade maligna, de uma sociedade que não se entende. As autoridades que foram constituídas para proteger as pessoas, em nome da proteção, maltratam. Em nome da proteção, não se entendem, não conseguem dialogar, não conseguem fazer aquilo que é direito básico das pessoas. Então nós estamos sofrendo, a sociedade está sofrendo. É preciso a gente erguer a voz profética. É preciso mais amor, é preciso mais misericórdia, é preciso mais compaixão. E o mundo vive uma inversão de valores, porque quem está certo está errado, mas quem está errado está certo. Vivemos um cenário de muita hipocrisia, falsidade. E eu quero nesta noite, em meio a tudo isso, em meio a esse cenário turbulento de pedras, pessoas escorregando, pessoas tropeçando, pessoas passando por cima umas das outras, eu quero deixar para você essa palavra: ninguém vai resistir você. Porque do jeito que Deus foi com Moisés, foi com Josué. E Deus, Ele é conosco, Ele é com a igreja. O Espírito Santo foi dado para caminhar conosco. E eu quero dizer para você, você vai atravessar tudo isso. Você vai passar, você vai chegar do outro lado do Jordão. Você vai viver o que Deus tem para você viver. Aqueles que estão propositados por Deus a atravessar e viver, viverão um tempo de conquista, um tempo de vitórias sobre grandes gigantes, um tempo de vitória sobre lutas que ainda virão, porque a luta ela é travada, a batalha está no nosso caminho, mas a vitória é nossa, a campanha é essa: nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. É Ele que nos fez mais que vencedor, é Ele que faz você mais que vencedor. E a palavra que nós queremos deixar para você, igreja, para Palmas, para o Tocantins, para o Brasil, é uma palavra de fé, de esperança, de ânimo. É a palavra que Deus deixou para Josué: não temas, não tenha medo, não se acovarde. Do jeito que eu fui com Moisés, serei com você. E você vai atravessar, você vai chegar lá. Você vai chegar lá do outro lado. Você vai cantar o hino da vitória. Você vai atravessar este Jordão e ninguém vai resistir você. Eu quero dizer para você esta noite, irmão, Deus é com você. Deus é com a sua família. Deus é com a sua casa. Deus é com cada um de nós. E eu quero convidar você que talvez está ouvindo essa palavra, uma palavra reflexiva, uma palavra de orientação, uma palavra de ânimo, de consolo, num mundo cheio de contradições. Contradições em todas as áreas. O Brasil precisa de socorro, irmão. O Brasil precisa de um milagre da parte de Deus para nós. Eu quero convidar você que talvez esteja afastado da igreja, dos caminhos do Senhor, para aceitar, para receber, para entregar a sua vida para Jesus essa noite. Se você está afastado, escreva aí no chat o seu nome, o seu telefone, e a igreja entrará em contato com você.
Você pode reconciliar, você pode receber Jesus, você pode entregar a sua vida para Jesus esta noite. Pai, no nome de Jesus, eu oro por aquelas pessoas que neste momento estão duvidosas, estão com medo, por aqueles que estão decidindo por Jesus. Peço que o Senhor tenha misericórdia, Pai, de cada um dos teus filhos. Se tem nesse momento alguém ouvindo esta palavra, que precisa voltar para o Senhor, para a tua presença, que precisa voltar para a tua casa, que o Senhor tenha misericórdia, Pai. Que o Senhor traga, meu Deus, o consolo, que o Senhor traga a esperança, Pai. Que o Senhor traga, meu Deus, o fortalecimento espiritual. Que o Senhor venha, meu Deus, renovar a fé. Que o Senhor venha renovar o coração, ó Pai. Essa travessia que essa pessoa está passando, que o Senhor possa ajudá-la a chegar do outro lado em vitória, em nome de Jesus.